extremamente desagradável. É mais forte do que eu. Com o apoio de iServices. Já estás a suspirar e isto ainda nem começou. Já estás cansado e tens razões para isso, porque isto vai ser muito extenuante. Vai hoje. ser intenso. Vai ser. Temos de falar sobre um problema do Dr. Fernando Seara. Então, não me digas que é alguma investigação acerca dos tempos em que ele foi autarca na minha Câmara? Era provável, não por ser em Sintra, mas porque os autarcas normalmente têm problemas. Mas não, felizmente não tem nada a ver nem com corrupção, nem com branqueamento, nem com falsificação de documentos. Tem a ver com falsificação de tons de voz. Tons de voz, como assim? Falsetes. É um problema relacionado com falsetes. É uma patologia que já acompanha o Dr. Fernando Seara há alguns anos, mas que se intensificou ultimamente. Só um pouco mais velho que o capitão, não é? Sou Coates. o Ruben Amorim, não é? Sim. Aqui ainda era uma coisa leve, não é? Capitão, Coates, Ruben Amorim. Mas era assim um toquezinho ao outro, não comprometia, até dava uma certa graça, não é? Na verdade, Fernando Seara, um verdadeiro mestre do disfarce, foi-nos distraindo ao longo dos anos com outra particularidade da fala. O facto de ele ser um negacionista dos L's, não é? Para ele os L's não existem. Ou melhor, para eu os L's não existem. E eu estou à vontade para gozar com isto, porque o meu filho também é assim. Para ele os L's também não existem. Ele rejeita qualquer tipo de L. Tem graça, o meu marido também. Também é deste clube. Isto é um grande clube. Chega a ser um clube com mais adeptos que o Benfica, o clube dos L's. Agora, quando me quero divertir lá em casa, eu digo sempre ao meu filho para ele tentar repetir esta frase. A primeira árbitra de futebol em Portugal chamava-se Laurinda Lopes. A primeira árbitra de futebol de Portugal era de Viseu, chamava-se Laurinda Lopes. Lopes. E enquanto nós íamos reparando nesta característica tão óbvia, tão vulgar, tão comum, cá está, quer dizer gol em vez de golo, ou clube em vez de clube, não dávamos o devido destaque a esta particularidade muito mais interessante e rara, que é o falsete. Eu atrevo-me a dizer que Seara tem o melhor falsete de Portugal. Acha que posso afirmar isso, doutor? Sim, vamos pôr as coisas que não são. Também acho. Muito convicto. Também acho. Podemos seguir então? Claro. Ótimo. Eu sabia que Fernando Seara era uma pessoa com fair play, por acaso sempre tive esta ideia dele, com jogo de cintura, afinal de contas participou há muitos anos em debates com o Manel Serrão e Eduardo Barroso, não deve ser fácil, não é? Ele não se importa, portanto, que eu gozo com o facto de falar de forma esganiçada de quando em vez, não é? Pois. Eu acho que não. Ela há bocado disse claro, mas eu senti que podia estar um pouquinho magoado. Pois eu É sei. para... Não, só estou a responder à senhora. Ok, pronto. Mas também não precisa de me chamar senhora. Muito obrigada. Vamos então. Eu acho que daqui a nada ele vai ter a vontade de chamar outras coisas. Não, Joana. na verdade não, Filipa, porque o que eu pretendo hoje, ao contrário de outros dias, é mesmo homenagear. Que querida. É que o falsete em causa é tão evoluído que chega a parecer uma outra pessoa, com a identidade própria. É como se o Fernando Seara fosse o Zé Freixo e os seus falsetes fossem o Donaldinho. E lembro-me. Como é que se te lembra de coisas assim tão evidentes? Porque fiquei satisfeito. Eu não posso. Por amor de Deus, É evidente. quer dizer, Fiquei satisfeito. eu estava a... Calma, o que é De isto? repente parece mesmo o boneco de um ventríloco. Por amor de Deus! Parece que há ali outra personagem. E juro que não, eu posso garantir que eu vi as imagens e não há lá mais ninguém, mas parece mesmo, é isso. A verdade é que às vezes é uma coisa tão ligeira que nós até pensamos, não, se calhar isto foi só impressão minha. A mistura da AstraZeneca e de campeão, Mas não nunca está, mais... não está grandes efeitos colaterais. Não teve, não está bem. Foi só ali um segundo, não é? Não teve. Parece que está a mudar a voz, não é? Imitas muito bem. É aquela fase da adolescência em que há ali umas falhas, portanto, no fundo, é um eterno jovem, não é? Fernando Seara nunca saiu da puberdade. Só que logo de seguida, isto foi só um toquezinho, mas logo de seguida veio uma crise tão grande, que percebemos que afinal tínhamos mesmo ouvido bem. É evidente, se empatar, como diria lá Paulo, isso não perdeu. E não perdeu, chega ao jogo com o Marítimo. Marítimo é ótimo para falsete. Na verdade, Fernando Seara, há que dizê-lo, sempre foi muito, como direi, sonoro a exprimir as suas opiniões, de tal forma sonoro que às vezes ficávamos sem perceber que opinião era. Quer dizer, Não, já foi uma surpresa. Já foi uma surpresa. Parecia uma ovelha, não é? Esta é de resto a resposta que Fernando Seara dá a muitas das interpelações que lhe fazem. o Luís falha aquele gol a meio metro da baliza. Mas isso não tem a ver com isso, eu acho. Parece um rebanho, parece que está a chegar um rebanho à TVI. E de facto é um argumento difícil de rebater, não é? Por isso é que ele ganha os Sim, debates. sim. Seara é assim uma espécie de Fernando Girão do debate futebolístico, recorre muito aos sons guturais. João Pereira, capitão. Ai, o Ruben sabe. O Ruben sabe. Eu sempre gosto muito. Mas parece um desenho animado. É verdade, podia dobrar a ovelhinha Choné ou uma coisa assim. Há cantores que não têm amplitude vocal tão grande, tão elástica como esta, atenção. Devia haver uma cadeira no conservatório chamada Falsetes e lecionada pelo professor Seara. Não acha boa ideia? Epá! É Claramente. que até o epá consegue dizer em vários tons, é incrível. Isto de repente parecia uma porta a chiar, não é? Fernando Seara sozinho conseguia assegurar todos os efeitos sonoros de um filme. Um diploma, um decreto-lei sobre a legislação
dos eventos esportivos. Quem pode, em que termos pode. E lá vai ele por aí acima. Parece um tenor, isto é acima de tenor. Eu antes achava que Seara só falava agudo quando a tensão se agudizava. Por exemplo, se falava de arbitragem. Um assim do Peu João Pinheiro, que é uma coisa do outro mundo. O Caramba que Viseu também não. Do outro mundo! Mas quando fala, por exemplo, nas regras da DGS, acontece o mesmo. 12 mil ingleses vêm ao Porto e, portanto, já sabem como é que se assiste a jogos de futebol com distância. É de facto escandaloso. Para mim é difícil fazer falsete porque a minha voz normal já parece de facto um falsete, não é? Não consigo fazer estas Já variações. és uma soprano. Exatamente, mas eu tenho pena. Sabe uma coisa? Eu fui vacinado nesse dia, às 4 da tarde, no estádio universitário, e jovens com camisolas de Sporting eram muitos. Estamos sempre à espera do momento em que ele vai fazer o falsete. É o que tu dizias há pouco para quem está a ouvir. Parece que apareceu ali de repente outra pessoa, não é? De repente uma velhinha, só para sublinhar o que diz o Dr. Seara. Muitos, eram muitos. O doutor tem razão. Mas não, eu juro que é ele, só ele que faz as duas vozes. Seara, se Incrível. quisesse, podia cantar aquela o Endless Love, fazendo de Lionel Richie e Diana Ross ao mesmo tempo. Nós ajudamos a escrever, uma coisinha não custa nada. Seria útil, Rogério Alves. Peço desculpa, é uma ajudazinha. Costuma dizer-se. É uma Não ajudazinha. consegue manter durante muito É tempo. incrível, é incrível. É como se duas personalidades convivessem numa só pessoa. É mesmo como se uma senhora de 93 anos tivesse de repente invadido o estúdio onde se debatia o estado do futebol em Portugal para dizer das boas. E não vai ficar por aqui, que esta idosa indignada que tomou conta do corpo do Fernando Seara também tem qualquer coisa a dizer sobre o Rally de Portugal. Só quem nunca foi ao Rally de Portugal, ao Rogério, diz, nunca foi, não vai ver amanhã Dr. Tiago, 50 mil pessoas nas curvas de Arganil. Só quem não percebe. Isto parece-me cansativo já. Nas curvas de Arganil. A velocidade com que muda de um registro para o outro é das coisas mais impressionantes que eu já ouvi. Ao pé deste Fernando, o outro Fernando é insignificante. Qual Fernando? O Pereira, que sim senhor, imita a Tina Turner e tal, mas eu nunca ouvi imitar uma idosa a falar das curvas de Arganil. Bem, no meio disto tudo não se percebeu bem do que é que o Fernando Seara estava afinal a falar, a querer falar. É verdade, e peço desculpa ao nosso auditório por isso. Eu hoje foquei muito na forma e pouco no conteúdo, mas também não perdemos assim nada de especial, tirando isto. Subtileza de que é os baixos, que não chega a nós próprios, não. Já viu o que é os baixos? O que é os baixos é o Eira. Nós passamos do outro lado, chegamos a Sintra e tal. Eduardo Barroso. E até podemos chegar à Rinchoa. Estamos mesmo. Que luz de Portanto, baixo é Oeiras. A discussão começou na questão do público nos estádios. Ele deve saber, não é? Porque ele percebe muito ali de fronteiras da zona. A discussão começou na questão do público nos estádios e terminou na Rinchoa. Há até aquele ditado célebre, não é? Todos os caminhos vão dar a Rinchoa. Sim, sim. Por acaso ontem jantei na Rinchoa. Foi? Foi. Então, olha, não tinha dito nada, não tinha dito Em casa nada. da minha cunhada que fez anos ontem. Lá está, isto parece esquisito, porque se só estivesse em estúdio Seara, o pivô não adiantaria um detalhe destes sobre a sua vida privada e da sua cunhada, mas como também lá estava a tal velhinha, não é? A velhinha imaginária, deu vontade de fazer uma conversa destas, e eu percebo. Extremamente desagradável. Quem me manda ser assim? Com o apoio de iServices, na iServices encontra os melhores iPhones recondicionados do mercado, equipamentos como novos, grade A+, 100% funcionais e livres de operadora. Saiba mais em iServices.pt.